Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos conversar sobre o livro 1793, de Niklas Natt Ostdag, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, da editora Intrínseca. 1793 foi vencedor do prêmio de melhor livro sueco em 2017 e ele é um thriller histórico. Então, se você gosta de um bom thriller e um thriller histórico, eu recomendo muito a leitura desse livro. E falando um pouquinho sobre o autor, eu vou ler o que vai estar aqui na aba, porque eu acho muito interessante a história desse autor. Vamos lá, o Niklas é nascido em 1979, tem forte conexão com a história de seu país, sendo descendente da mais antiga família da nobreza sueca ainda viva. Em 1793, seu romance de estreia foi vendido para 35 países e ganhou prêmios importantes como o de melhor ficção estreante da Academia Sueca de Escritores de Ficção Policial e o livro do ano da Suécia no ano seguinte, foi o que eu falei. O autor mora em Estocolmo com a esposa e 2 filhos. Você vai encontrar muitas resenhas falando sobre esse livro, mas o que eu quero aqui é destacar algumas coisas que me chamou muito a atenção durante a minha leitura, tá? O livro ele vai se passar em Estocolmo, vai contar, né, como era viver em Estocolmo, principalmente para as pessoas mais marginalizadas nesse contexto, né, da história. Mas por enquanto eu vou falar sobre o enredo do livro, tá bom? Ele vai falar muito sobre esse contraste de realidade, né, como era viver em Estocolmo, na verdade, como era sobreviver em Estocolmo. E uma das coisas tristes também que a gente vai ter aqui no livro, a gente vai ter uma pandemia, né, uma doença que existia, eu acho que era a febre amarela, mas aqui o livro não vai falar qual que é a doença. Eu acredito que deve ser a febre amarela, mas o contexto aqui social é que eles estão passando por uma pandemia que veio da guerra e os soldados trouxeram para Estocolmo, e aí você vai ver o sofrimento do povo daquela cidade, tanto na questão da doença como também nessa questão da pobreza, dessa desigualdade social que a gente vai ter aqui. E ele vai relatar assim essa história sombria de Estocolmo. Não é à toa que o livro é todo preto, até as bordas dele é todo preto. Essa leitura aqui é uma leitura muito densa, muito forte de ler, porque você vai ter alguns detalhes aqui, principalmente do assassinato que vai ter aqui no livro, mas a gente vai ver um livro totalmente chocante no sentido de tentar te trazer para empatia. Ele vai falar sobre injustiças, ele vai falar sobre dores, sobre expectativas frustradas. Quando você lê, às vezes você se sente até um pouquinho enojado das coisas fortes que o autor vai colocar aqui. O livro ele está dividido em 4 partes e essas 4 partes são as estações do ano, começando pelo outono, indo até o inverno. Na primeira parte a gente vai ter a história de Unge e Cardell, e eles vão ter a vida deles cruzadas, eles vão se encontrar quando eles precisarem investigar um crime. E como aconteceu esse crime? O Cardell ele trabalha em uma taverna, então ele cuida ali para que não haja tumultos, como se fosse um segurança. Esse é o único trabalho que ele pode ter, porque Cardell ele tem marcas da guerra, ele sobreviveu a uma guerra e ele não tem um braço, por isso que ele trabalha nessa taverna, porque é o único emprego que ele conseguiu. Bom, um dia que ele está trabalhando, está amanhecendo o dia, quando 2 crianças vêm até ele e pedem para que ele resgate um corpo que está num lago. Ao resgatar essa pessoa, percebe-se que na verdade é um corpo, uma pessoa morreu, só que é impossível de identificar essa pessoa, porque ela está sem as pernas, sem os braços, sem os olhos, sem os dentes e sem a língua, então ficou impossível de reconhecer esse corpo. Bom, Cardell resgata esse corpo e é quando quem vai entrar em ação é o Unge. O Unge é um policial daquela época. Apesar de o Unge estar morrendo, ele está com tuberculose. Isso também é uma das coisas que a gente vai ter aqui, que também é muito forte, o relato da doença dele. E aí o livro é muito angustiante, porque sempre dá a entender que ele está a um passo da morte, enfim. Tanto é que quando os dois vão começar a investigar, ele diz que vai deixar o caminho totalmente aberto caso, se ele morrer durante a investigação, o Cardell consegue dar conta do recado, vamos dizer assim. Bom, e o Unge vai ser essa figura, ele vai ser o oposto de tudo que a gente vai encontrar no livro. Se no livro a gente vai ver muita injustiça acontecendo, o Unge vai ser um arauto da justiça. Ele não deixa nem que os criminosos sejam julgados sem antes apresentar a sua defesa. Algo que naquela época era muito difícil de acontecer. Então, o Unge vai ser esse arauto da justiça, tentando compensar as injustiças que nós vamos ver aqui no livro. E vai ter muita injustiça. Bom, eles começam a investigar esse crime, eles dão até um nome fictício para o morto. E aí,
a gente vai entrar na segunda parte. Quando começa a segunda parte, muda totalmente o cenário, a gente tá em outro lugar. E aí quem passa a narrar a história é o Christopher. O Christopher Blix, esse é o nome dele, ele está mandando cartas para a irmã dizendo como que ele está e como que ele chegou até aqui. De início, você vai ter uma quebra muito brusca aí no livro. Eu comecei a ler e de repente eu perdi o interesse, porque o que o autor vai começar a construir vai ser totalmente diferente, mas tem uma ligação direta com o que o Cardell e o Inge estão investigando. Bom, eu não vou dar muito spoiler, porque nessa parte é que o livro começa a ficar muito pesado, das atrocidades que a gente vai ver acontecer. Mas o que eu quero ressaltar nessa parte, o Blix, o Christopher, ele vai ser um retrato das pessoas que procuravam mudar de vida. Ele vai se deparar com uma realidade muito, muito ruim. Então ele vai acabar perdendo os sonhos, ele vai acabar perdendo a motivação de viver por conta de tudo que ele encontrar em Estocolmo. Lógico que ele vai contribuir muito para isso, ele vai ser um jovem muito cabeça dura e principalmente ele não vai mensurar as consequências das coisas que ele começar a fazer. Ele vai ser o retrato disso, dessa esperança que ele tinha quando ele for para Estocolmo, e aí quando chegar lá ele vai ver que tudo é diferente. Na terceira parte, a melhor de todas, nós vamos ter a história de Ana Estrina. Ana, ela mora ali em Estocolmo, ela faz parte do povo que não tem direito algum, ela é muito pobre, ela vivia com a mãe até a mãe dela morrer. Como ela é muito jovem, era a catedral ali que era responsável por cuidar dos pobres, né? Só que quando a mãe dela morrer, ela vai ser injustamente condenada a um crime que ela não cometeu. Na verdade, foi um rapaz que cometeu um crime com ela. Ela vai ser expulsa e presa num lugar horrível. E aí você vai ver as instituições naquela época, como elas promoviam a injustiça. E principalmente como a igreja daquela época era uma igreja totalmente corrompida e não cuidava de nada e de ninguém a não ser dos seus próprios interesses e interesses financeiros. E essa parte do livro, para mim, foi a mais difícil de ler, porque é muito angustiante. Quando parece que as coisas para ela vão melhorar, só piora. Por fim, a gente tem o fechar do livro, a quarta parte, onde vão ser amarradas todas essas histórias. A gente vai ter, sim, o final da investigação, e a história desses 4 personagens vão se encontrar, fechando o livro, e aí o livro vai ter um final muito legal, muito incrível. Não só a investigação, mas tudo que tá acontecendo ali. Bom, eu quero falar um pouquinho do que a gente vai ter de pano de fundo no livro, que eu gostei. A gente vai ter essa questão da injustiça, né, que é muito forte. A gente vai ter a questão da corrupção, e principalmente das pessoas que deveriam zelar pelas pessoas que não têm direito nenhum, principalmente os nobres e os líderes daquela época, que deveriam promover a justiça. Não, eles promovem só a injustiça. E sobre isso eu vou ler uma frase que tem aqui no livro. O personagem vai dizer assim, né? Existem coisas neste mundo que ninguém pode mudar, e uma delas é o direito dos fortes. Então, esse livro vai retratar, sim, muito isso, sobre essa questão da injustiça, principalmente quando ela é promovida de pessoas que deveriam promover a justiça. Uma coisa que está acontecendo aqui é a Revolução Francesa, e aí isso tem tomado conta do mundo. Esse é um ano que a gente vai ver muita rebelião do povo contra a monarquia. E isso aqui também tem muito de pano de fundo aqui na história. Tanto é que esse é o ano que foi marcado pela decapitação da Maria Antonieta. E o livro retrata muito os dias de hoje. Apesar da história se passar em 1793, a gente vê que algumas questões, principalmente da que os ricos acham que têm o direito de tudo, que são maiores do que todo mundo, e principalmente aqueles que estão no poder, o livro também vai tratar dessa questão também da corrupção nesse sentido, e também vai falar sobre a instabilidade política daquela época. E aí, olhando um pouquinho esse pano de fundo, parece que nada mudou, principalmente dessa questão de instabilidade política, de corrupção, e também sobre os direitos dos mais pobres. Em 1793, além de contar uma boa história, ele também é um bom thriller policial, que tem também um pano de fundo aí histórico. Muito bom a leitura, eu recomendo, eu gostei demais. E aí agora eu tô muito ansioso para que a Intrínseca lance o 1794. Sim, existe a continuação. Eu não sei se são com os mesmos personagens, mas eu espero que o próximo livro venha logo e venha em breve. Bom, eu deixo com vocês 1793, uma história de horror que vai pelo menos te dar um pouquinho de empatia, principalmente quando você ver as injustiças aqui acontecer, de algumas coisas que vão acontecer com alguns personagens aqui. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Eu espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.